A Rússia é o maior país do mundo e ela se destaca pela sua beleza natural, pela sua beleza arquitetônica e também se destaca por ter muitas mentes brilhantes que nasceram lá, grandes inventores e descobridores científicos. Então, quais criações e descobertas científicas que foram criados pelos russos que nós usamos nos dias de hoje? Vamos conhecer então 15 criações feitas pelos russos e eu te digo, a número 1 é muito óbvia. Me acompanha? Começando pela número 15, helicóptero. O engenheiro russo Igor Sikorsky é considerado um dos principais contribuidores para o desenvolvimento do helicóptero. Ele se mudou para os Estados Unidos depois da Revolução Russa e em 1939 apresentou o primeiro protótipo do helicóptero, sendo o primeiro de fato a conseguir levantar voo. O curioso é que o design elaborado por ele permanece sendo utilizado em mais de 95% dos modelos de helicóptero fabricados hoje. Depois temos gravador de vídeo. É da Rússia também o primeiro equipamento do mundo capaz de gravar vídeos da TV. A ideia surgiu da mente de Alexander Poniatov, que começou uma fábrica nos Estados Unidos chamada Ampex nos anos 50. Foi dessa companhia que saiu o primeiro gravador de videotape. Temos também a AK-47, uma das armas mais conhecidas em todo o mundo. Este fuzil foi criado em 1947 na antiga União Soviética pelo engenheiro militar Mikhail Kalashnikov. Bem conceituada por ser resistente e de fácil manutenção, ela se tornou a queridinha de guerrilheiros em lutas na África, na Ásia e na América Latina. Temos também a radiocomunicação. O rádio como nós conhecemos atualmente tem muitos, entre aspas, donos, sendo um deles o físico russo Alexander Popov. Em 1885, ele apresentou um aparelho sem fio capaz de se comunicar usando radioatividade eletromagnética, o primeiro rádio de comunicação do planeta. Só que anos depois, o italiano Guglielmo Marconi apresentou um experimento semelhante e rapidamente comercializou a sua ideia. Até hoje, os dois são os principais nomes da disputa pela paternidade definitiva, digamos assim. Bonde elétrico. Os bondes não foram inventados na Rússia exatamente, mas, tanto lá como na maior parte do mundo, eles eram puxados por um cavalo. Isso mudou quando uma locomotiva de tração elétrica foi desenvolvida pelo engenheiro russo Fyodor Pirotsky. Apesar de não ter sido levada adiante na própria Rússia, a invenção serviu de base para a primeira linha de bonde elétrico inaugurada na região de Berlim, na Alemanha. Tetris. Você conhece esse jogo, né? Tetris é o jogo mais vendido no mundo até os dias de hoje. Ele foi lançado em 1984 e é obra dos desenvolvedores Alexei Pajitnov, Dmitry Pavlovsky e Vadim Gerasimov. O joguinho utiliza tetraminós que precisam ser encaixados em uma espécie de tabuleiro, eliminando uma linha sempre que ela é totalmente preenchida. O telefone móvel. O engenheiro soviético Leonid Kuprianovich desenvolveu entre 1957 e 1961 um aparelho portátil experimental capaz de se comunicar com outros dispositivos do gênero dentro de um raio de 30 km. Apesar da inovação, o governo soviético não incentivou o desenvolvimento do equipamento e deu prioridade a outro sistema, também criado por Kuprianovich, que adicionava telefones em veículos por toda a Rússia. Uma invenção muito importante e muito conhecida também é o Sputnik. É uma das poucas palavras russas conhecidas por estrangeiros em todo o mundo e tudo graças ao brilhante engenheiro e inventor deste satélite soviético, Sergei Korolev. Este grande homem foi o fundador do programa espacial soviético, que alcançou muitos sucessos, como o primeiro voo de um humano ao espaço pelo cosmonauta Yuri Gagarin,
em 1961. E é claro, a espaçonave Luna 9, que pousou na Lua em 1966. A famosa tabela periódica. Acho que todos conhecemos uma tabela periódica, pelo menos sabe o que é, né? Que classifica logicamente os elementos químicos. Organizar elementos químicos logicamente está de fato entre as maiores realizações do químico e cientista Dmitry Ivanovich. Mas ele também fez uma descoberta importante, a lei periódica. A lâmpada elétrica. Pergunte a qualquer estudante quem que inventou a lâmpada elétrica e a resposta será que é Thomas Edison. Alerta, não foi ele. Muitas pessoas não sabem disso, mas Edison levou o crédito por criar a primeira versão comercialmente prática da lâmpada. Mas houve mais de 20 projetos anteriores de lâmpadas bem-sucedidas em todo o mundo. Quem inventou mesmo, então, foi Humphrey Davy, e muitos cientistas decidiram estudar o campo. Aproveitando e revelando mais segredos, a primeira aeronave do mundo. Embora os irmãos Wright sejam conhecidos por serem os primeiros a inventar o avião de sucesso, esses engenheiros e inventores da aviação americanos não foram realmente os primeiros. Na verdade, fatos históricos afirmam que Alexander Moshaysky, um militar e marinheiro russo, foi quem teve a ideia da aeronave durante a Guerra Fria e conseguiu trazer seus pensamentos à vida 20 anos antes dos irmãos Wright. Alexander criou vários modelos da máquina no início da década de 1880 e depois de receber apoio financeiro do governo e dos militares, ele até construiu uma versão em tamanho real do dispositivo voador e o avião foi testado em 20 de julho de 1882. Continuando com o assunto da aviação, sabe o paraquedas de segurança? Pois é, não podemos deixar de mencionar Gleb Kotelnikov, que foi um talentoso inventor russo com experiência militar, que projetou o primeiro paraquedas de mochila do mundo. Porém, devemos destacar que a ideia inicial do paraquedas pertencia a Leonardo da Vinci, e os protótipos de paraquedas foram testados no final da década de 1790 pelo balonista francês André Garnerin. Curiosamente, esses paraquedas começaram a ser usados quase que imediatamente durante a Primeira Guerra Mundial. Falando em guerra, então temos também o extintor de incêndio. A espuma é a maneira mais eficaz de combater incêndios, mas até o início do século XX não se sabia deste fato e os incêndios eram combatidos com água ou soluções salinas. Foi somente em 1902 que um professor de química russo inventou o extintor de espuma, usado até hoje. Alexander Lohan, um professor escolar que testemunhou muitos incêndios com petróleo difíceis de apagar, e depois de diversos experimentos ele encontrou uma solução ao inventar uma espuma que ele intitulou de Lorantina. Mais tarde ele então a patenteou, não só na Rússia, mas também no exterior. Para quem não imaginava, mas os russos criaram também o leite em pó. O médico russo Ossip Krichevsky trabalhava em um local para exílio de condenados e para ajudar os necessitados pela falta de alimentos disponível, ele então criou uma maneira de aumentar a vida útil do leite, o item mais saudável que eles tinham disponível para se alimentar. Por isso ele criou uma tecnologia para fazer leite em pó por meio da evaporação de sua água. Infelizmente, o inventor morreu em 1832 sem ver como que sua inovação chegou ao mundo. Muitos anos depois, o inventor britânico Greenwade patenteou a tecnologia em 1855. Essa última está muito óbvia, viu? Apesar de eu nem parar para pensar nisso. Montanha-russa! O nome entrega o país de origem, apesar de não possuir um criador específico. As primeiras montanhas russas surgiram no século XV e eram completamente feitas de gelo. O carrinho com rodas só foi criado em 1784 em São Petersburgo.
Depois de muito aperfeiçoamento, o brinquedo tornou-se popular no mundo inteiro. Quem ficou conhecido por ser o pai da montanha-russa foi um americano, John Miller, no século XX. E aí, vocês imaginavam que essas criações foram feitas pelos russos? Eu confesso que eu não imaginava metade. Aproveitando, eu quero agradecer um inscrito aqui do canal que deixou nos comentários sua opinião e deu essa dica pra gente fazer esse vídeo, viu? E se você também quer ver algo especial aqui no nosso canal, com a gente, o Curioso Digital, deixe nos comentários também. Então, te vejo no próximo vídeo, quem sabe não é o que você nos indicou, hein? Fique bem, até a próxima então. Tchau!